Quinto vídeo da nossa série de vídeos verdades que conhecemos e insistimos em não viver. Hoje nós vamos falar sobre oração. Sejam bem-vindos ao Our Life, nosso canal. Nós criamos esse canal com o intuito de ensinar a vocês tudo aquilo que nós temos aprendido. E aí, você tem orado? A oração é o seguinte, a gente conversa com o nosso Deus, ou seja, com o nosso Pai. Nós conversamos com Ele. E para nós começarmos a falar sobre oração, tem vários textos bíblicos que a gente vai ver aqui, a gente sabe, claro, da necessidade de orar, mas para a gente refletir é o quanto que nós temos orado, porque é uma ferramenta tão poderosa que Deus deixou para nós, de nós nos comunicarmos com o Senhor, nós orarmos, nós termos comunhão com Ele, e de fato parece que a gente faz tão pouco. A gente faz, por exemplo, um culto de oração e pouquíssimas pessoas vão. A gente tem ali momentos de oração, poucos momentos. Por que a gente ainda não está desfrutando disso? Por que a gente não está vivendo, não está tendo uma vida de oração? Nós vamos falar aqui então que nós precisamos orar. Nós vamos ver aqui textos bíblicos, enfim, como a gente já tem feito nos outros temas aqui desta série, e vamos continuar falando, só que hoje nós vamos falar sobre oração. Mateus capítulo 6, versículos 9 ao 13. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse é o modelo de oração que Jesus deixou para nós, que todos nós conhecemos, praticamente todo mundo vai conhecer essa oração. Ali tem alguns detalhes, por exemplo, santificado seja o teu nome, ou seja, nós começamos em nossa oração adorando e exaltando ao Senhor. Eu falo também, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa oração, nesse trecho, está dizendo assim, que é para que aqui onde nós vivemos, que seja feita a vontade do Senhor em nós, plenamente, como ela é plenamente satisfeita no céu. O céu onde a vontade do Senhor é feita completamente. Então Jesus está ensinando para nós orarmos, para que seja feita a vontade do Senhor em nossas vidas, assim como é feita no céu. Aqui nessa oração também fala o pão nosso de cada dia, né, nos dai hoje, ou seja, que o Senhor provê aquilo que nós precisamos, ou seja, é para nós orarmos. Inclusive até tem uma passagem ali mais para frente que os discípulos estão preocupados com o que comer, com o que vestir, ou algo assim, e Jesus fala, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, tudo aquilo que eles estavam preocupados, ou seja, o que a gente vai comer, o que a gente vai vestir, o que a gente vai fazer, Deus supriria todas aquelas necessidades. Nessa oração, Jesus também ensina o nosso dever de estar perdoando o nosso irmão, que nós acabamos de falar no vídeo anterior sobre o perdão, que nós precisamos viver isso. Aqui a gente viu no outro vídeo com bastante detalhes, aqui a gente só vai passar, perdoe nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Assim, ou seja, assim como nós recebemos perdão de Deus, nós recebemos perdão e devemos perdoar o nosso próximo, as pessoas que nos ofendem. Também está contida aqui nessa oração que Jesus nos ensinou. E um pouquinho mais acima do capítulo 6, ali no versículo 5, Jesus fala assim, quando vocês orarem, daí ele dá o exemplo de como os fariseus oravam na época e como que é para os discípulos de Jesus orar. Ele fala, quando vocês orarem, ou seja, é para a gente orar continuamente. Ou seja, é para nós orarmos. Ele poderia colocar uma condição, se vocês orarem, isso aí é condicional, se vocês orarem. Ou seja, talvez vocês façam. Mas como ele fala, quando vocês orarem, ou seja, é para nós orarmos. É para nós termos esse momento de oração. Quando vocês orarem, vocês fazem dessa forma. Assim como a gente leu aqui no texto. Ele está falando ali que os fariseus oravam de uma forma e os discípulos eram para orar de outra. Ele fala assim, não seja como os hipócritas. Eles ficam em pé nas sinagogas, com aquelas roupas bonitas, grandes, assim, para chamar atenção. Era para mostrar para as pessoas que eles oravam. E a recompensa deles era exatamente essa. As pessoas olharem para eles e ver, olha, eles são de oração. Mas a recompensa da oração do discípulo é lá no quarto, com a porta fechada, orando ao Pai que está em secreto, e o Pai que vem em secreto o recompensará. A recompensa nós temos que vem de Deus. E daí ele tem esse modelo, então, de oração, que ele deixa para nós seguirmos, para nós desenvolvermos, não para a gente ficar, no caso, repetindo sempre a mesma oração, até porque em cima ele diz que não é para a gente ficar repetindo a coisa. Sabe o que tem a ver essa oração de que a gente fica repetindo? Vira algo automático que a gente já não sabe nem mais o que está falando. Mas é uma oração com entendimento. Pai nosso que estás no céu, o Senhor está no céu, santificado seja o teu nome, ou seja, o teu nome é santo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, ou seja, a tua vontade, Senhor Deus, que é plenamente satisfeita no céu, que ela seja plenamente satisfeita na minha vida. O pão nosso de cada dia nos dá
hoje, ou seja, o Senhor provê sobre a minha vida nesse dia aquilo que nós precisamos. E é curioso porque aqui o pão nosso de cada dia, a gente não faz a oração do pão nosso para um mês inteiro. A gente faz a oração, ou seja, para ser algo diário, é para nós orarmos diariamente. Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos quem nos ofende. Ou seja, Deus capacita as nossas vidas para que a gente consiga perdoar. Nos livre do mal, não nos deixe cair em tentação. Já orou a Deus pedindo, Deus me fortaleça para que eu não caia em tentação? Senhor, nos ajuda quanto a isso. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, seja glorificado. Esses são os detalhes da oração, o modelo, mas é para a gente fazer isso com o entendimento do que a gente está falando. Uma pergunta que eu deixo aqui também, por que a gente acha que antigamente as pessoas oravam mais? Se você sentar com os irmãos da igreja, eu sento com as pessoas para conversar assim, antigamente a gente era de oração. Antigamente o pessoal orava e o poder de Deus caía. Aconteciam muitas coisas. A gente tende a achar que antigamente o pessoal orava mais. Um detalhe que é óbvio é que antigamente eles não tinham tanta distração como a gente tem hoje. Eles não tinham ali um celular direto na mão deles, eles não tinham Netflix para ficar assistindo, eles não tinham muitas das coisas, o Instagram da vida que a gente tem aqui, eles não tinham nada disso, automaticamente eles tinham mais tempo. E o que a gente deveria fazer enquanto a isso? No meio de tanta distração, a gente está tirando um momento para orar a Deus, para buscar a Deus? Esse é um detalhe importantíssimo. Tem muitas coisas hoje em dia de tecnologia que ajudam nossas vidas, nos ajuda a ser mais produtivo, mas tem coisa também que está nos afastando da oração, que está nos afastando de buscar a Deus. E vamos pensar sobre isso, se a gente não está deixando de orar por bobagens, por distrações que a gente tem momento, muitas vezes vai ter um momento que a gente vai ver sim alguma coisa ou outra, vai se distrair, mas a gente está deixando de lado, muitas vezes, a oração por causa dessas coisas. A gente está vidrado nossa vida num celular, parece que a nossa vida inteira tá no telefone. Se a gente perder o telefone 3 dias, meu Deus do céu, é um desespero. Então será que a gente tá deixando de lado muitas vezes a oração para se distrair num monte de coisa que não vai produzir nada em nossa vida? Olha o que diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Veja aqui nesse texto fala para nós fazermos súplicas, orações, ação de graça, a gente pedir a Deus sobre a vida das pessoas. Aqui está falando detalhes sobre todos os homens, ou seja, sobre toda a humanidade, ou seja, para nós orarmos, claro, uns pelos outros, orarmos ali, está falando pelos que exercem autoridade, ou seja, nós orarmos pelos governantes. Qual foi a última vez que você orou pelo nosso presidente, por exemplo? Sem querer entrar em debate sobre política aqui, que não há necessidade nenhuma de nós fazermos isso, mas tem um mandamento, tem algo na escritura que é para nós orarmos por aqueles que exercem autoridade. Ou seja, eu não gosto do prefeito, eu não gosto de tal fulano, eu não gosto da forma como ele conduz o Estado, conduz o país ou algo assim. Mas a Bíblia fala para a gente orar por ele. A gente vai orar somente pelo presidente que a gente gosta? A gente vai orar somente pelas pessoas que exercem autoridade, aqueles que estão alinhados com aquilo que a gente pensa? A Bíblia fala que não, a Bíblia fala para a gente orar por todos os que exercem autoridade. E a gente tem vivido isso? A gente tem orado? Ou a gente vai para a internet debater e falar que meu candidato faz isso, meu candidato é melhor do que o outro? Inclusive, eu não entendo até hoje o porquê da gente ir para a internet e ficar debatendo e brigando com família por causa de político, que não se importa nem um pouco com a nossa vida. A única coisa que ele se importa é se a gente vai votar neles. Por que então que a gente, em várias vezes das nossas vidas, a gente tende a discutir até em família sobre qual política é melhor? Aí eles falam que política, religião e futebol não se discute porque dá intriga. Não dá, isso dá intriga porque são 3 idolatrias muito grandes que a gente vive. É por isso que dá intriga. Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Esse é mais um daqueles textos que a gente até entende de primeira, a gente entende exatamente o que está escrito ali. Confesse os pecados uns aos outros. Olha aí, é complicado. Imagina uma comunhão na igreja em que alguém chega para você ou você chega para alguém e fala aquilo que você está passando, aquilo que você está enfrentando. Porque ele diz ali, confesse os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Ou seja, na comunhão dos irmãos pode haver cura. E a gente não está desfrutando disso. E orem uns pelos outros para serem curados. A gente acabou de ver o dever de nós orarmos por todos, orarmos por autoridades ou algo assim. E também orarmos um
uns pelos outros, orarmos em família, para nós sermos curados. Na conversa, na oração, nós podemos receber cura do Senhor também sobre as nossas vidas e que a gente venha viver também esse princípio. E no final do texto, que a gente conhece muito, que diz a oração de um justo é poderosa e eficaz, conforme essa tradução que eu li, mas também em traduções mais antigas vai dizer que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, ou seja, poderosa e eficaz. Ou seja, pode muitas coisas de nós orarmos. Então por que a gente não vive? Não tem essa vida de oração, se a gente sabe que é poderosa e eficaz, se a gente sabe que nessa oração tem poder, porque é o Senhor que atende, Ele ouve as nossas orações, por que a gente ainda não está orando? Mateus capítulo 26, versículo 41 diz assim: vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui é a passagem de Jesus no Getsemane, onde Jesus leva Pedro, Tiago e João, e eles vão ali ter um momento de oração, e Jesus fala assim: a minha alma está aflita até a morte, fiquem aqui e vigiem comigo, ou seja, fiquem aqui por um momento e orem comigo. Ele se separa dos três, ele vai orar, aquela oração que nós conhecemos também: se for possível, passa de mim esse cálice, contudo, que seja feito a tua vontade e não a minha. Depois de um tempo de oração, ele volta e encontra os discípulos dormindo. Aí Jesus ali: vocês não puderam vigiar nem uma hora comigo, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi o texto que nós lemos aqui. Por um momento que eles deviam orar ali, e eles dormiram. Porque o texto diz para nós assim: vigie e orem para que não caia em tentação. Eu creio que o Senhor, a presença de Deus, é um lugar que nós podemos abrir nosso coração e depositar diante dele aquilo que está nos incomodando. E a gente pode orar quanto a isso. Vigie e ore para que não caia em tentação, ou seja, é para nós orarmos, para nós nos mantermos firmes diante de Deus, para nós não cairmos. Diz ali: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, a carne, nossa vontade, que a gente sempre fala aqui, ela tende sempre a se afastar e fazer o contrário do que Deus quer. Por isso que a gente deve orar, por isso que a gente deve ter uma vida com Deus, por isso que a gente deve viver cada vez mais, buscar a vontade do Senhor, porque pela nossa própria vontade a gente faz tudo de errado que puder fazer. Mediante a obra de Jesus em nossas vidas, nós podemos desenvolver agora uma vida de oração com o nosso Pai. Eu gravei um vídeo aqui recentemente, o nome é O Pai Tá Um, ou seja, que o nosso Pai, ele ouve as nossas orações e nós podemos ter esse relacionamento com o Senhor. Temos essa ferramenta e nós podemos conversar com Deus e que a gente venha desfrutar disso, que a gente venha desfrutar de momentos com o Senhor, de uma vida de oração e de buscar a Deus, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Ele ouve as nossas orações. O quanto que a gente está ouvindo a Deus, o quanto que a gente para em um mundo que a gente está completamente distraído, com tudo à nossa volta, todas as coisas que nos distraem, e quanto que a gente tem buscado a Deus em oração. Então nós falamos aqui nesse vídeo sobre oração, é uma verdade que a gente precisa colocar em prática também. Se talvez a gente não tenha colocado, agora é o momento de nós nos despertarmos quanto a isso, de irmos para a oração, porque é um lugar maravilhoso, um lugar onde a gente desfruta de comunhão com o nosso Deus. Espero que vocês tenham gostado. Considere se inscrever aqui nesse canal se vocês têm acompanhado esses vídeos. Nós já falamos aqui sobre vários assuntos, nós vamos continuar aqui, tem ainda muitos outros assuntos que nós vamos trazer vídeos aqui sobre essa série de vídeos, verdades que nós conhecemos e insistimos em não viver. Que Deus abençoe a sua vida. Claro que ela vai ficar aqui em cima a playlist com todos os vídeos aqui dessa série que nós temos falado. Vou deixar aqui também mais um vídeo sobre oração. Deus abençoe a vida de vocês e até mais.